pessoas já me mandaram umas perguntas aqui, pastor, meio complicadas essa pergunta aqui. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem escrever no papel e trazer aqui para o pastor Gabriel, pastor Forciel, pastor Rafael, pastora Lu, e aí nós vamos... A primeira pergunta que fizeram aqui, pastor, é: o que fazer, o que você sugere, que você acha que cabe a fazermos quando uma pessoa foi criada na igreja, conhece, e devido às circunstâncias do mundo, faculdade, escola, enfim, relacionamento de pessoas no segmento aí, educacional, cultural, passa a duvidar de Deus e se declara ateu, não acredito mais nisso, isso tudo é historinha, que meu pai me empurrou goela abaixo. Primeira coisa é nunca dizer para ela não duvidar, isso é um grande erro. Você diz para as crianças hoje, os jovens dizem assim: olha, não duvide, apenas creia. Essa fórmula não mais funciona. Você tem que ter a percepção de que o cristianismo é a expressão genuína da verdade e, portanto, embora a filosofia superficial possa levar ao ateísmo, a filosofia profunda leva ao cristianismo, porque Jesus é, de fato, a encarnação da verdade. Nós vimos aqui em João, no capítulo 14, no verso 6, que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando você tiver seu filho, ou alguém que você queira influenciar, não diga para o seu filho: não duvide, menino, apenas creia. Não, o cristianismo não é unicamente uma visão de mundo que não tem uma sustentação, uma base racional. O cristianismo é baseado na razão. E a fé cristã é uma fé que tem base racional. Isso está nas Escrituras em vários lugares. Até nós vimos aqui no podcast, Jesus de Nazaré, quando questionado sobre qual era o maior dos mandamentos, isso está lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 37, Jesus diz: amar a Deus com toda a sua alma, o seu coração e o seu entendimento. Deus não quer que nós demos o coração a Ele, mas deixemos o cérebro do lado de fora da porta. Então, se a criança ela é criada na perspectiva de que o cristianismo é um sistema de pensamento ao que você adere sem pensar, a tendência, quando ela encontrar outras visões de mundo que são mais racionais, que ela se afaste dessa visão de mundo. Mas quando ela é criada na perspectiva de que o cristianismo tem base na razão, tem base na evidência, que é a expressão genuína da verdade, ela estará firme. Quando eventuais ventos da incredulidade baterem à porta dela, ela saberá que o cristianismo é a expressão genuína da verdade e, portanto, se manterá ali. Eu falei de Mateus 22, 37, mas há inúmeras outras passagens das Escrituras que falam da base racional da fé cristã. Essa nem é a principal. A principal é uma que tem na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, no verso 15. Quando as Escrituras dizem: santifique o Senhor e seu coração esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esteja sempre preparado para apresentar a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Há um mandamento nas Escrituras para que nós saibamos o porquê da fé. Há um mandamento, uma ordem, para que você saiba as bases racionais da sua fé. Não é que a razão seja sinônimo da fé. A razão não encontra sinonímia com a fé. A fé leva a lugares muito mais longes do que a razão. Mas é que a fé não é irracional. Ela não é contrária à razão. Então você tem que deixar isso bastante claro. Então a primeira coisa a fazer é isso. Segunda coisa a fazer tem base também no que eu falei aqui. Que o apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, diz a importância do amor, não é? E diz que o amor é mais importante, ele é mantido quando a fé não mais é. Então, muitas pessoas que perderam a fé em Cristo mantêm o amor. Então, aquilo que eu falei pela manhã sobre esse assunto especificamente, você descobrir se a pessoa mantém amor por Cristo e sobre o alicerce do amor, reconstruir o edifício da fé. Essa é uma ação muito importante, né? Demonstrar que sobre o alicerce, os fundamentos do amor, é possível reconstruir o edifício da fé. Muito bem. A outra pergunta também tem a ver com o assunto, é que nós citamos os textos bíblicos, como o senhor fez aí, para defender a questão da fé em Jesus Cristo.
Mas quem garante que a Bíblia é verdadeira e que Jesus realmente existiu? E que isso não é uma historinha? A confiabilidade das Escrituras, ela é dada por vários caminhos que você quiser. Eu posso falar de alguns deles. O primeiro aspecto da confiabilidade das Escrituras é como o livro é estruturado. A Bíblia são 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escritos por cerca de 40 autores. 31 dos 40 escreveram os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo Testamento. Isso num período de 1.500 anos, 15 séculos. E são autores altamente diferentes uns dos outros. Pessoas com repertórios totalmente diferentes. Você tinha reis, como é o caso de Davi e Salomão. Você tinha pescadores simples, como é o caso do apóstolo Pedro. Você tinha filósofos altamente treinados, intelectuais da mais alta estirpe, como era o caso de Paulo ou Saulo. Ele sempre teve os dois nomes, nunca mudou de nome, sempre teve os dois nomes. Paulo, por exemplo, era de uma capacidade intelectual invejável. Ele estudou no melhor lugar que alguém poderia estudar, que foi aos pés do neto de Hilel. Gamaliel era neto de Hilel. Hilel, o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Então você pega um documento, a Bíblia é um documento escrito em 15 séculos, e você vê, escrito por pessoas totalmente diferentes, em 3 continentes, em 3 línguas. O Antigo Testamento é escrito em hebraico e aramaico, o Novo Testamento é escrito em grego, em lugares totalmente diferentes, com estilos totalmente diferentes. Você tem livros históricos, como é o livro de Atos, por exemplo, que tem 84 fatos que são provados pela história ou arqueologia, fatos específicos. O livro de Atos é tão específico que é um elemento de confiabilidade por si só. Se o irmão puder projetar aqui um texto do autor de Atos, que foi quem mais escreveu no Novo Testamento, que foi o apóstolo Lucas, se você puder colocar Lucas no capítulo 3, no verso 1, Lucas foi quem mais escreveu em termos de quantidade de texto. Quem mais escreveu em número de livros foi Paulo, mas em quantidade de texto, quem mais escreveu foi Lucas. Se você for ler o Evangelho de Lucas e o Atos dos Apóstolos, é um documento impressionante. O Lucas 3:1, veja se esse livro aqui, ele parece ser um conto de fadas. Veja como ele se coloca no tempo. No 15º ano do reinado de Tibério César, Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes era tetrarca da Galiléia, Filipe, seu irmão, tetrarca de Itureia e Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene, passa para 3:2. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Olha, é no ano em que fulano era governador, ciclano era o prefeito, não sei quem era o presidente da Câmara, não sei quem era o bispo da cidade. Muito detalhe. Só existe um ano que satisfaz tudo isso. Foi nesse ano que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Esse ano só pode ser o ano 29 depois de Cristo. Isso aqui são autoridades que são conhecidas pela história secular. Volte para Lucas 3:1, por favor. Você fala de Tibério, Tibério César. Essa aí é a única fonte antiga que nós temos de um autor cristão falando da existência de Tibério César. Fora essa fonte, você tem 9 outras fontes não cristãs falando da existência de Tibério César. São 10 fontes ao todo. Se você for sobre a existência de Jesus, nós temos 42 fontes. Se você tirar as fontes cristãs, tem 10 fontes falando de Jesus e 9 de Tibério César. Se for fontes cristãs, são 10 de Tibério César, 42 de Jesus. Então, existem mais fontes atestando a existência de Jesus de Nazaré do que a existência de Tibério César, que era o imperador da época. Então, não tem como. E você vê esse texto aí, escrito por... eu falei que Atos é um texto histórico profundo, mas se você for para... Tem outros livros, tem livros poéticos, salmos, tem até livro para evangelizar tarado, que é Cantares, né? Que você evangelizar os tarados, né? Que esse livro aí, ele diz o quê? Cantares quer dizer o quê, né? Cantares quer dizer o quê? Que o amor entre o marido e a mulher, o esposo e a esposa se realizam não apenas no campo almático e espiritual, mas também no campo físico. Então, até isso, são livros dos mais diversos estilos. Gênesis, que tem elementos estruturais contemporâneos. Você tem o primeiro momento da criação, o Yom, que o povo traduz por dia, né? Tem o primeiro Yom, segundo Yom, terceiro Yom. Aí você tem a criação dos espaços.
e há um paralelismo com o povoamento dos espaços. Yom 4, Yom 5, Yom 6, o 4 povoou 1, o 5 povoou 2, o 6 povoou 3. São elementos de paralelismo contemporâneo. Então você pega todos esses livros aí e não tem uma só contradição. Eu escrevo meus livros sozinho, né? Inclusive até saiu um novo livro, agora quem quiser, chama Batalha pela Verdade, saiu pela Editora Vida, saiu a semana passada. Pela Editora Vida. Eu escrevo sozinho, quando eu vou ver tem contradição, eu sozinho. Não é? O editor tem que melhorar o texto, né? Muda as ideias. Muda as ideias, né? Para não ter contradição. Você vê como é que você justifica um livro escrito em 15 séculos por cerca de 40 autores, conforme eu falei, os mais diversos possíveis, você não tem uma contradição. Sem falar nas profecias, você tem profecias que são realizadas séculos depois. Isaías, 8 séculos antes de Cristo, realiza como é que aquele homem vai morrer. 8 séculos depois. Então, é um livro que não se compara a nenhum outro já escrito na história da humanidade. Então, o problema não é que a Bíblia seja confiável, o problema é que se diz assim, mas será que esse livro tão impressionante da forma que é, ele não foi alterado no passar dos anos para ter essa característica tão impressionante? Essa é a grande questão. Será que a Bíblia foi alterada? E foi melhorada para que a gente não tenha esse elemento tão impressionante? Até nisso a Bíblia é campeã, meus amigos. Se você for para o Antigo Testamento ele não é mudado porque é exatamente o mesmo texto do judeu. O texto sagrado do judeu é a Tanar. A Tanar é um texto que é fechado no concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Então, o judeu, ele é o povo da palavra. O judeu mantém o texto sagrado dele. E ao manter o texto sagrado dele, do judeu, nós mantemos o Antigo Testamento, porque o nosso Antigo Testamento é o livro sagrado do judeu. O católico, a Igreja Romana, tem somado a esse texto, que é fechado no concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo, que é o texto sagrado judeu. Se você for para uma sinagoga e me dê uma Tanar, você está pedindo o seu Antigo Testamento. É o Antigo Testamento. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana tem 10 textos a mais a esse texto, que dão 7 livros a mais e acréscimos a Esté e Daniel. Então, você pega esse texto do Antigo Testamento, ele não pode ter sido mudado, porque o judeu o guardou até hoje. E o Novo Testamento, será que ele foi alterado? Isso é uma pergunta sincera e honesta. O Novo Testamento que começa com 4 biografias de Jesus de Nazaré, escritas por Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você tem um livro de história muito importante, que é Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. Depois você tem as cartas e o livro das Revelações. Você pega esse texto, sabe por que a gente sabe que ele não foi alterado? Pela quantidade de cópias que nós temos hoje do Novo Testamento. Cópias que foram feitas em grego, que foi a língua que ele foi escrita. Para vocês terem uma ideia, existem 5.686 cópias do Novo Testamento na posse do ser humano. 5.686. Por que é importante isso? Porque o quão maior for o número de cópias, mais difícil é você alterar o texto. Porque se eu comprar uma dessas cópias, das 5.686 cópias que temos na posse do ser humano, e eu fizer uma alteração, haverá 5.685 cópias apontando a alteração, a fraude. Por que não posso alterar o Novo Testamento? Não é porque o povo é bom, não. Não é porque o povo não quer, não. Porque não tem como. Nós temos 5.686 cópias do Novo Testamento. Isso é tão importante para a manutenção do original, para ele não pode ser alterado, como também para que você saiba o que está escrito nas rasuras da sua cópia. Você compra uma cópia, tem umas rasuras lá, um desgaste do tempo que você não consegue ler. Isso é, você sobrepor as outras cópias. Se você sobrepuser essas cópias, você chega ao texto completo. Aliás, se você colocar aqui as 5.686 cópias do Novo Testamento, eles são absolutamente idênticos em 99,5% dos casos. O 0,5% em que eles divergem, nenhum ponto toca numa doutrina central do cristianismo. E 80% do 0,5% de discrepância, de cada 10 discrepâncias, 8 dizem respeito unicamente à questão de ortografia. Então, é de longe o livro mais confiável que existe. Se eu for comparar com outros livros da Antiguidade, o número de cópias do Novo Testamento, nós vemos isso claramente. Se formos para a Ilíada de Homero, que é o livro mais importante da civilização mais inteligente que já existiu na face da Terra, foi a civilização grega.
Hoje de manhã eu disse para você, que você for estudar filosofia hoje, você vai estudar ou filosofia grega ou notas de rodapé filosofia grega. Nietzsche faz o quê? Faz oposição a quem? Faz referência a quem? A Heráclitos. Todos os filósofos contemporâneos fazem oposição ao pensamento grego. Se você pegar a Ilíada de Homero, que é um livro que foi mantido pela comunidade, nós temos apenas 643 cópias. O Novo Testamento, ele sofreu oposição imperial. Diocleciano, por exemplo, no ano 303, depois de Cristo, determinou que todas as cópias foram destruídas e os cristãos mortos. Então, nós temos 5.686 cópias de um livro que foi determinado a sua destruição pelo império. Eu estou falando de cópias, 5.686, pastor, porque eu estou falando só em grego. Se você for considerar as traduções para línguas da época, isso passa a 25 mil cópias. 25 mil cópias. Estou falando só do grego, 25 mil cópias. Se todas as cópias fossem destruídas, você ainda consegue reconstituir todo o Novo Testamento, unicamente pela citação que fizeram do Novo Testamento os pais da igreja. Todo, à exceção de 11 versos. Então, não tem comparação. Os diálogos de Platão são baseados em não mais do que 10 cópias. Os textos de Tácito, Suetônio, Joséfos, são baseados em pouquíssimas cópias. Então, é o livro mais confiável que existe, até da perspectiva de um ateu. E por que ele também é impressionante? Não só por isso. Nós vimos aí Lucas 3:1, mas tem aspectos das Escrituras que não se encontram em nenhum outro livro religioso. Eu posso citar alguns aqui, né? A começar pelo fundamento histórico do cristianismo, que é um fato histórico verificável. O apóstolo Paulo, ele escreve aquela que eu considero a mais corajosa passagem, a mais corajosa afirmação feita em qualquer livro religioso já escrito na humanidade, quando ele escreve a igreja em Corinto, a 1 aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14. Se o irmão quiser botar, o que é que ele diz? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é inútil a nossa pregação, como é inútil a fé que vocês têm. O que é que ele está dizendo? Que essa igreja aqui, e qualquer outra igreja que já foi feita na história da humanidade, é balela se um fato histórico não ocorreu. Qual é? A ressurreição pública, física, de um homem de um túmulo público. Isso é muita coragem, porque ressurreição não acontece todo dia, meu querido. Então, o que ele está dizendo? Se Cristo não ressuscitou fisicamente, é inútil o cristianismo. Isso é de uma coragem tão impressionante do ponto de vista intelectual, porque ele está demonstrando que, se alguém quiser acabar com o cristianismo, apenas demonstre que a hipótese mais viável é a fraude, ou qualquer uma outra, e não a ressurreição de Cristo. Como os judeus, por exemplo, dizem, isso está inclusive na Bíblia, que o corpo foi subtraído e os discípulos teriam inventado a ideia da ressurreição. Quando é na história da humanidade que você viu um grupo de pessoas se reunir para divulgar uma história que sabiam que era mentira e ter como consequência dessa divulgação de algo que sabiam que era mentira, embora dissesse que era verdade, como consequência disso a morte, a tortura, o sofrimento? Quem é que vai divulgar uma mentira, sabendo que é mentira, para morrer? Não se sustenta. E de fato todos os apóstolos que eram frouxos, homens frouxos, quando Cristo morreu, Pedro voltou a pescar. A convicção apostólica se dá pelo advento da ressurreição e pelo advento de Atos 2, que é onde a igreja de fato nasce. Todos os apóstolos foram torturados, perseguidos, torturados e mortos e não negaram a ressurreição de Cristo. Todos, à exceção de um, que teve sua pena convertida em prisão lá, que foi João, na ilha de Patmos, onde inclusive escreveu o Apocalipse, teve sua pena de morte convertida, já que não conseguiram matá-lo lá no tanque, no caldeirão lá de óleo lá. Como é que você justifica isso? Essa só do caldeirão não está na Bíblia, né? Não está. Mas você veja bem, Pedro que negou Cristo 3 vezes, isso não está na Bíblia, mas a tradição diz que quando ele foi morrer, ele disse o quê? Inverter a cruz lá. Coloque-me de cabeça para baixo, que eu não sou Também digno. É tradição, né? Tradição. Mas o que eu estou dizendo para vocês é, sendo isso ou não, o que nós temos é que uma coragem inenarrável, injustificável, se a ressurreição não tivesse sido a verdade. Porque ninguém jamais faria isso.
por algo que soubesse que é mentira. Deixa eu dizer só mais uma coisa aí, outra coisa importante aí. Veja bem, outra prova impressionante da ressurreição. Quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo? As mulheres. Mulheres. O testemunho de mulher na sociedade judaica valia tanto quanto o testemunho de um farelo de pão, meu querido. Quem enaltece a condição da mulher é o cristianismo. É no cristianismo que a mulher tem a condição enaltecida, notadamente na passagem da mulher samaritana, por Cristo Jesus. Como é que alguém colocaria como testemunha do fato central da ressurreição mulheres? Qual é a única hipótese para se fazer isso? Que é verdade. Porque é verdade. Se fosse uma história inventada, jamais se faria isso. As primeiras testemunhas foram o ciclo de oração. O que dizer para um ateu que diz que se Deus existisse e se Ele de fato fosse tão bom e todo poderoso, por que existe fome? Por que crianças estão sofrendo? Por que pessoas inocentes estão morrendo? Por que nascem enfermos? Que Deus todo-poderoso é esse? Primeira coisa a se dizer é que isso não é um problema de existência de Deus. Isso é um problema de teologia, de entender quem Deus é. Porque só se preocupa com o que Deus está fazendo quem entende que Deus existe. Se Deus não existe, não há de se preocupar com que tipo de Deus é este. Então, essa é uma questão importante, mas não é uma questão sobre a existência de Deus. É uma questão sobre o entendimento de quem Deus é. É uma questão que só pode ser feita no grupo dos crentes, não dos descrentes. Porque se Deus não existe, você não tem que entender quem Deus é. Ou se você quer entender quem Deus é, você está pressupondo que Deus existe. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é o seguinte: para quem é ateu, qual é o problema da pessoa morrer se torturada? Por que isso é ruim? Por que é errado? Qual é a fonte objetiva de moralidade que vai dizer que torturar uma criança é pior do que alimentá-la, se Deus não existe? Porque se Deus não existe, se tudo é matéria, nós não agimos, apenas reagimos às conexões neurais, aos átomos, ao acaso. Não há fonte do que é certo e do que é errado. Certo ou errado é de cada um. Se cada um tem o seu conceito de certo, o que pode ser certo para você pode não ser para mim. Então, se você acha que passar fome é algo errado, você está pressupondo uma fonte moral a partir da qual você separa o bem do mal e você pode dizer que aquilo é mal. Primeira coisa. Agora, do ponto de vista da teologia, agora, eu não estou falando com o ateu, porque o ateu não pode nem fazer essa pergunta, porque ele acha que Deus não existe. Para ele perguntar por que Deus é mau, ele tem primeiro que entender que Deus existe. Aí depois você tem que saber que Deus é esse. E para saber que Deus é esse, nós temos as Escrituras. Então, por que isso acontece no mundo? O que é que a teologia diz? É uma outra resposta para responder a pergunta, mas da teologia. O que é que a teologia diz sobre isso? Diz o seguinte: que nós fomos criados no mundo moralmente mais maduro. E o que é o mundo moralmente mais maduro? Não é o mundo que você não pode errar. É o mundo em que, diante da possibilidade do erro, você pode escolher o acerto. Se nós não pudéssemos errar e sermos responsáveis pelas consequências do nosso erro, nós viveríamos num mundo moralmente inferior, porque nossa ética seria meramente robótica. Está entendendo isso aí? Sim. Se nós não pudéssemos errar e sermos responsáveis pelas consequências do nosso erro, nós viveríamos num mundo menos perfeito moralmente, porque viveríamos numa ética meramente robótica. O mundo perfeito moralmente, ou mais maduro moralmente, é o mundo em que, diante da possibilidade do erro, você escolhe o acerto. Até porque, meus irmãos, você não tem como forçar uma pessoa a amar você. Não tem. Você tem como forçar uma pessoa a se comportar como se amasse você. Agora, o amor genuíno pressupõe a possibilidade do não amor. É diante da possibilidade do erro que o acerto é feito e moralmente é considerado. E é aí que se busca o genuíno amor. Deus é amor, conforme nós vimos. Na 1 de João capítulo 4, verso 8, se repete 1 de João 4, 16. Deus é amor, e o que Ele busca em nós é o amor. E o amor pressupõe a possibilidade do não amor. A humanidade optou
por trazer para si a fonte da moralidade. Tirou de Deus. Qual é a proposta que é feita ao casal na serpente? Existem 3 estratégias para o casal na serpente. A primeira estratégia é de colocar dúvida sobre o comando de Deus. Será que foi isso mesmo que Deus disse? Não funcionou. Vai para a segunda estratégia. A segunda estratégia não é colocar dúvida sobre o comando, é colocar dúvida sobre as consequências decorrentes do descumprimento do comando. Será que certamente morrerás? Primeira estratégia, coloca dúvida sobre o comando. Segunda estratégia, coloca dúvida sobre as consequências decorrentes do descumprimento do comando. E a terceira estratégia que funcionou é a que é utilizada até hoje. É que diz, não basta que você seja feito à imagem e semelhança de Deus, você pode ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. O que é ser conhecedor do bem e do mal? A fonte da moralidade não precisa ser Deus, pode ser você. Como é que isso se traduz até hoje, que o Satanás faz isso até hoje? Porque o Satanás ele não é muito inteligente, mas ele é muito velho. Então ele sabe o que funciona e o que não funciona. E aquela mesma proposta do casal no jardim até hoje, como é que se traduz hoje em dia? Como é que você pode desejar tanto, querer tanto e ser errado? Se você deseja, se você quer, como é que pode ser errado? O que é que está dizendo isso? A fonte da moralidade não precisa ser Deus fora de você. A fonte da moralidade pode ser os seus desejos, os seus quereres, as suas vontades. Essa é a proposta da serpente no casal, essa é a proposta da serpente para o casal e para hoje em dia. E quando nós fazemos isso, nós trazemos para si a fonte da nossa moralidade. E a fonte da moralidade, trazendo para nós, trouxe as consequências que trouxe. Mas por que uma criança nasce morta? Porque nós nascemos... Primeiro, isso é uma dádiva para a criança, nesse mundo caído. Primeira coisa. Se você entender que nós somos seres eternos, primeira coisa. Se você entender que nós somos seres eternos, a vida não se circunscreve unicamente a isso aqui. Mas no sentido de uma criança estar com câncer, sofrendo no hospital, enfim. Mas esse é o problema do sofrimento, pastor. O outro problema é o problema do prazer. Sim. Porque você pegue, por exemplo, nós estamos levando à consideração que o mundo se reduz a isso aqui, o mundo fragmentado, e que unicamente o sofrimento afasta a pessoa da plenitude. Mas tudo afasta a pessoa da plenitude. Tinha um grande jogador de futebol americano, que ele ganhou o campeonato e ganhou o Super Bowl e foi eleito o MVP, que é o mais valioso, é o melhor do campeonato. Aí perguntaram para ele, como é que você se sente agora? Ele falou, eu me sinto a pessoa mais vazia do mundo. Por quê? Porque tudo que ele queria alcançar não foi suficiente para preencher o vazio que tinha nele. O maior índice de depressão, pastor, de ansiedade profunda, não se dá nas classes sem dinheiro, se dá nas classes mais ricas. As classes mais bem favorecidas economicamente são as classes que estão absolutamente vazias interiormente, em problemas terríveis, tomando medicação de ansiedade e de depressão diariamente. Então, entenda bem, esse mundo é fragmentado para todos, não é o dinheiro que soluciona. Mas no livro do profeta Isaías diz que Deus criou o mal, acaso não foi eu que fiz mal? Então Deus cria, inclusive em Isaías, ele fala, quando Deus cria o mal, fala bará, o verbo bará. O que é bará? Bará é criar tudo a partir do nada. É aquele mesmo verbo que aparece em Gênesis 1, 1:21 e 1:27, no capítulo 1 de Gênesis. Deus cria a possibilidade do mal. Tudo que existe, Deus permite. A possibilidade de existência de qualquer coisa foi criada por Deus. Isso não é dizer que Deus faz o mal. Por que que Deus permite coisas que Ele não quer? Porque Ele respeita o nosso livre arbítrio. Tudo o que acontece está no campo das possibilidades. Mas nem tudo o que acontece é vontade de Deus. Deus, isso é um ataque à soberania de Deus? Não. Seria Deus soberano para tudo, menos para nos dar livre-arbítrio? Deus nos dá livre-arbítrio no exercício da sua soberania, por quê? Porque Ele busca o livre-arbítrio como um antecedente lógico do exercício do amor.
Eu disse para vocês, você pode até forçar uma pessoa a se comportar como se amasse você, mas você não pode forçá-lo a amá-lo verdadeiramente. Então, o profeta Isaías fala que Deus criou o mal no sentido do verbo bará, que a possibilidade do mal é uma criação de Deus, mas não o exercício do mal. O exercício do mal é decorrência, sim, disso está no campo das possibilidades, que Deus criou tudo, mas não da vontade de Deus. E por que Deus cria a possibilidade do erro? Porque nos criou como seres maduros moralmente. A proibição de comer da árvore do fruto do bem e do mal é um pressuposto lógico de maturidade moral do casal no jardim. Porque se não tivesse a possibilidade de você errar, você não teria a maturidade moral em acertar. Nós seríamos meros robôs. Está entendendo? Tudo que acontece, Deus permite. Não cai uma folha do céu, da árvore, sem que Deus permita. Mas nem tudo que acontece, Deus quer. As Escrituras nos dizem que o domínio desse mundo foi sublocado a Satanás. Agora Deus resolveu. Como foi que Deus resolveu? Quando você vai ver lá no capítulo 3 de Gênesis, quando tem a queda, Deus olha para a serpente e amaldiçoa a serpente. Amaldiçoa a serpente. Aí Adão está lá. Aí Deus olha para Adão. Adão deve ter ficado, eita, agora foi, viu? Acabou de amaldiçoar a serpente. Agora a maldição vai cair sobre mim. Quando Deus vai amaldiçoar Adão, o que é que acontece? O que é que diz? A maldição cai sobre a terra. Desvia a maldição que houvera de cair sobre Adão e faz cair sobre a terra. Por que ele faz isso? Porque ele ia resolver a maldição sobre a humanidade depois. Quando é que ele resolve depois? Com Cristo. Quando ele, Deus, se faz homem e se torna o quê? Maldito em nosso lugar. Maldito em nosso lugar. A terra sofre as consequências do erro da humanidade e ela também sofrerá as consequências da restauração. Ela também será restaurada. Então, teologicamente, nós entendemos os desastres naturais, a questão moral, mas quando olhamos da perspectiva da eternidade, nós vemos que a história não acaba aqui. Sim. Pastor, sabe nos dizer qual a diferença no tratar de Deus no Novo Testamento para o Antigo Testamento? Vemos que Deus é imutável, mas por que Deus se revela de uma maneira muito diferente do Antigo para o Novo Testamento? No Novo Testamento, Deus bravo e Deus bonzinho. Se eu tivesse que dizer um Deus bravo e um Deus bonzinho, eu colocaria o bravo no Novo Testamento. Por quê? Porque o que acontece no Novo Testamento, a Bíblia é uma só revelação. Primeira coisa, deixa eu tomar uma água aqui. Pode abrir para mim, pastor, por favor, enquanto eu falo? A Bíblia é uma só revelação. O plano da redenção já está desde o início. Não só no proto-evangelium, quando ele diz que pisará a cabeça da serpente, a serpente ferirá o calcanhar, que isso daí é Cristo, mas também todo o Novo Testamento. Vocês querem ver uma passagem que fala claramente do plano no dia da queda? Abra aí, irmão, bota aí Gênesis 3, 21. A pessoa lê essa passagem, não presta muita atenção. Obrigado, pastor. 3, 21. O Senhor Deus fez roupas de pele para o homem e sua mulher e os vestiu. Gênesis 3 é o da queda. Gênesis 1, 2, está tudo bem, né, com Deus, a humanidade de Deus. Gênesis 3, Deus cai. Aí diz aí diz, o Senhor fez roupas de pele para Adão e sua mulher, para o homem e sua mulher, e os vestiu. Os vestiu porque eles estavam se sentindo nus decorrentes do pecado, para lidar com as consequências do pecado. E é interessante, pastor, que a primeira consequência do pecado é o desconforto com o corpo. Algo extremamente presente hoje nas questões de identidade que dizem respeito à modificação do corpo. É o que está no dia da queda já, certo? O que é isso aí? Lá no curso que eu falei, que a gente tem do Licurgo Academy, uma das partes principais é exatamente entender que todas as Escrituras devem ser vistas pela lente interpretativa que é Cristo. O que é que tem aí, pessoal? Essa pele era pele artificial, irmãos? Era pele o quê? Natural. O que foi que houve aí, irmãos? Morte e sangue. Sacrifício. Sacrifício. Houve a necessidade de um sacrifício para lidar com as consequências do pecado. Houve a necessidade de sacrifício para lidar com as consequências do pecado. O que é que está ensinando aí?
que isso aponta para o sacrifício perfeito. Deus começa a ministrar à humanidade a necessidade do derramamento de sangue para lidar com as consequências do pecado, e aqui haverá um momento em que o Cordeiro perfeito será sacrificado para lidar definitivamente com o pecado. O que Deus faz gradativamente no Antigo e Novo Testamento é se revelar. Em Jesus, a situação se torna ainda mais problemática. Por quê? Porque antes de Jesus, e o judeu até assim, por exemplo, para o judeu, você não peca no pensamento. Só na prática. Por exemplo, pensar e trair a mulher, para o judeu, zero pecado. O que Jesus diz é o quê? Se você pensar, desejar. Então, o que Jesus coloca é a barra mais alta ainda. Mas eu acredito que a pessoa questionou aqui, por exemplo, em momentos que Deus manda exterminar uma nação, inclusive as crianças. Sim, é porque primeiro, o que acontece é o seguinte: muita gente quer que Deus julgue. E nas passagens das Escrituras, que é o julgamento de Deus, o povo acha ruim. Quando Deus manda exterminar as crianças, Deus está livrando aquelas crianças de um povo perverso. Você se lembre que no Antigo Testamento, quando Deus manda exterminar as crianças, Deus está dizendo o seguinte: traga-as de volta para mim. Nós não podemos ver unicamente na perspectiva daqui. Quando Deus julga, o povo acha ruim. E no caso das crianças, esse que não tem problema. Agora, lá, quando diz, se houver 10 justos, não, se houver 10 justos, eu não faço nada não. Se houver 5 justos, não faço nada. E 1 justo, eu não faço nada não. Então, da perspectiva da eternidade, na realidade, o Deus revelado em Cristo é um Deus que diz o seguinte: você tem que prestar atenção até o que há no seu campo de desejos, quereres e vontades, o que há no seu coração. Pastor, uma pessoa perguntou aqui, nos textos lá de Mateus 19, sobre a questão do divórcio, 1 Coríntios 7, como podemos entender o divórcio no contexto contemporâneo, especialmente no meio dos líderes e pastores de pessoas que têm as escrituras como prática de fé, de conduta, mas estão aceitando com naturalidade a questão de divórcio. O senhor considera relevante o número de divórcios hoje ser próximo entre aqueles que professam fé e aqueles que não professam fé? Nós estamos mais ou menos todo mundo no mesmo barco. Como é que você tem visto isso? Me permita até um superlativo em relação a essa colocação. Eu não considero relevante, não. Eu considero relevantíssimo. Não era para ser. Não era para ser. Como é que pode ter um número de divórcios ser semelhante na igreja do que fora dela? Não era para ser. Só existe uma relação nas Escrituras de que é dita que 2 se tornam um, que é o casamento. Só uma relação. Não há nada mais parecido com isso em todas as Escrituras. Aliás, o casamento é exatamente comparar, é um método que Cristo considera para a sua união à igreja, quando vai dizer que se tornam um só corpo. Então não é para ter. Agora, eu tenho até um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre o divórcio, que existem sim situações nas Escrituras em que o divórcio é aceitável. Não é que Deus quer, mas que Deus baixa o padrão de moralidade para aceitar o divórcio decorrente da queda. Quais são as situações? Traição, não é obrigatório, é aceitável. Não é obrigatório, o perdão sempre é possível, mas se não houver perdão, a pessoa pode se divorciar. Abandono, agressividade, existem situações. No meu vídeo eu explico tudo bem direitinho. Agora, Deus, Ele não quer o divórcio. Agora, tem que ter cuidado quando você for procurar uma pessoa para casar. Tem que ter cuidado. Seu pai é contra, sua mãe é contra, vocês têm pais que fazem papel de pai, cuidado. Cuidado. Eu já falei aqui, as menininhas que estão procurando rapazinhos para orar, fazer a corte, né? Tem igreja que faz corte, orar a respeito. Você tem que saber quem você está procurando. Então, eu já falei aqui várias dicas de manhã. Eu vou falar aqui, por exemplo, rapazinho que usa maquiagem não presta para casamento. Não presta, é lógico. Eu tenho que dizer o óbvio. E passa talco. Então tem menina crente procurando um rapazinho para orar, para paquerar, e o rapazinho chega maquiado. Não presta. Não presta. Não estou dizendo que é uma pessoa de índole má, mas para o casamento não presta. Porque Efésios capítulo 5, verso 25. Bota aí, irmão. Efésios 5, 25.
maridos, cada um de vocês deve amar sua esposa assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Como é que o marido deve amar a esposa? Sendo capaz de morrer por ela. Você, homem cristão, você tem que ser capaz de dar a sua vida por sua família. Se você não for capaz, você está errado. Você está errado. Então, a meninazinha que quiser, vá casar com um homem, que seja homem. Se for casar com um rapazinho que usa maquiagem, eu disse aqui, né? Nem ele vai morrer por você e vai brigar com você por suas maquiagens. Vai ser uma confusão. Não vá. Não vá. Procure. É lógico. Agora é óbvio. Aí vai, casa com um caba que não é homem. Caba que não é homem. Vai dar em quê? Vai dar problema. Agora tem a moda do hétero efeminado. Tem um negócio, o cara é hétero, mas é... Na minha época, teve dúvida, já era. Teve dúvida, já era. Como é que é? Na minha época, quando eu era criança, o caba teve dúvida, sim. já era Fanta. Deixa eu te perguntar, o cara está perguntando aqui, como é que nós devemos tratar, porque você tem um aborto aí fora. Tem uma boa o quê? Aborto aí fora, que nós somos contra e tudo mais, tá. Mas está acontecendo dentro do povo do Senhor o aborto silencioso. O que é? A pessoa não quer ter filho, dentro da igreja. Porque está uma onda da galera ter um pet e não quer ter filho. Não chega a ser aborto, né? Porque aborto é assassinato intrauterino. Aborto é o descumprimento explícito do mandamento não assassinarás. E a tradução correta é essa, viu? Assassinarás. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem situações em que é bíblico você matar alguém. Certo? Se você estiver na sua casa, entrar um ladrão lá, você pode pegar a sua arma, atirar no meio dos peitos do ladrão, que você está fazendo graças ao Senhor. Tem que proteger a sua família. Pode biblicamente, não tem nenhum problema, certo? O problema das Escrituras é não assassinarás. Não matarás sem justificativa. Então, o aborto é assassinato intrauterino. Aborto é um eufemismo e há outro ainda que está propagando agora, chamando aborto de direito reprodutivo. Como eu disse que nem direito é, muito menos reprodutivo. Agora, isso que o senhor falou aí se chama antinatalismo. O antinatalismo está corroendo o povo de Deus. As pessoas não querem ter filhos. E pior do que isso, é o que não quer ter filho e homem que está chamando cachorro de meu filho. Meu filho, você está chamando cachorro de meu filho. O pior estágio é o que passeia com a planta. Eu vou levar a minha planta para passear. Então... Escapa quinta. Veja bem, para. O antinatalismo faz parte de um movimento orquestrado para enfraquecimento de uma das instituições Total mais... Flex. Total Flex. Não, cara, né? Eu não sei o que é isso. Não sei o que é isso. Total Flex, o cara, né? É o gay mesmo, né? É porque tem cor que eu não sei. Uma vez a pessoa disse para mim, pastor, por que não pinta essa parede de salmão? Eu disse, salmão? Meu filho, eu só conheço 5 cores. Salmão para mim é peixe. Eu conheço 5 cores só, no máximo 5 cores. Mas você veja, olhe, ter pouco filho, meu plano com minha mulher é porque ela teve problema, não pôde ter mais filhos. Nós tivemos uma filha que faleceu, a gente não pôde ter mais filhos, tudo. Mas meu plano já era a gente comprar uma Kombi e encher de menino. A família é uma das instituições mais relevantes e importantes que existem. Quem tem aqui mais do que 5 irmãos? Tem alguém aqui? Alguns. Pronto. Eu vou dizer como é mais ou menos a família de alguns de vocês, tá certo? Diga se eu estou errado. Entre esses seus irmãos aí, pode ter um que queira matar o outro. Mas se vier um de fora, os dois se unem para matar o de fora. Certo? Por quê? Porque é uma instituição em que os laços de cumplicidade e de aliança não são replicados em nenhum outro momento da vida. Famílias fortes são núcleos de resistência, inclusive contra o Estado. Vamos dizer que você casa, tem uma filhinha, só uma menininha. Essa menina vai ser criada, vai ser uma bênção, uma menina de Deus. Mas vai dar muito mais trabalho para você do que ela tivesse 4 irmãos homens para tomar conta também, não tinha? Então preste atenção, o antinatalismo está acabando.
o método de expansão do Islã é pela procriação. Pela procriação. Então, não existe antinatalismo bíblico. Tem que ter menino. Tem que ter... Aí, às vezes, eu me encontro assim, né? Aí eu estou andando, aí o povo... Uma vez eu estava numa situação lá, num táxi, com um cara lá em São Paulo. Aí eu perguntei para ele, né? Rapaz, você está aqui como? Não, meu pai veio, tal, não sei o quê. Aí eu digo, e você, como é que está? Tem muito filho? Não, a gente não tem filho não, porque hoje é tão difícil. Aí eu disse, rapaz, fácil era na época do teu pai, né? Não, teu pai era tudo tranquilo, né? Aí ele, não, o pai veio do Nordeste para São Paulo, sozinho, deixou a mãe lá com os filhos, para passar aqui um ano morando num quartinho não sei onde, para trabalhar. Pergunta ao seu pai se a vida dele era fácil. Até para mandar dinheiro era difícil. Nossa, pergunta para o seu pai. Agora, o problema não é que está mais difícil, é que os homens são frouxos. A vida está difícil para você, meu filho. Acorde antes do sol nascer. Deixe de frouxidão. Deixe de ficar reclamando, murmurando. Faça alguma coisa. Deixe de frouxidão. Agora você tem uma ideologia satânica. Olha, o comunismo, para todo mundo ouvir, o comunismo é a ideologia do Satanás. Do Satanás. Para dizer o quê? Para dizer o quê? O que é que o comunismo está dizendo? Você não pode não porque você é negro. Você não pode não porque você é nordestino. Você não pode não porque você é mulher. Você não pode não porque não sei o quê. Tornando você o quê? Um especialista em quê? Em autovitimização. Deixe de se vitimizar. A vida é dura para todo mundo. Todo mundo. Quem tiver aqui, eu mostro para você. Eu sou lá do sertão do Nordeste. Cheio de gente lá, galega, dos olhos verdes, passando miséria. Galego, dos olhos verdes. Tem muito mais louro aqui do que aqui nesse auditório. Passando fome, miséria lá dentro. Saiu, não está lutando pela vida. Eu estou dizendo que não é cor da pele, cor do cabelo, cor de não sei de quê, achando desculpa para... Né? Agora você vai ouvindo uma doutrina que você é o oprimido, o opressor é o professor, o opressor é seu pai, o opressor é não sei o quê. Você não sai do seu caminho. A vida é dura para todo mundo, entendeu? Então nós temos que nos posicionar e assumir a responsabilidade que nos é dada pelo Senhor de enfrentar as vicissitudes, as dificuldades, as intempéries da nossa existência. Para onde vão as pessoas que morrem salvas em Cristo? Essa história do lugar de descanso, seio de Abraão, dorme em Cristo, a diferença da alma humana, psique, a relação entre a alma, coração, a mente. As pessoas que morrem vão automaticamente para a presença de Deus. A morte é uma passagem imediata para a presença do Senhor. Imediata para a presença do Senhor. Lucro. É o que Paulo diz, né? Viver é Cristo, morrer é o quê? E o que é a diferença entre psique, alma, mente, coração? Rapaz, é o seguinte, psique em grego é alma. Só que a pessoa não sabia lidar com isso. Não sabia lidar com alma. Aí, eu vou falar um pouco de história da psicologia, né? Então, psique é alma. As pessoas não sabiam lidar com isso. Aí depois passou-se a ideia de ser mente. Só que também não se tinha como lidar com a mente. Até que veio o movimento behaviorista com B.S. Skinner, que dizia que agora é o comportamento. Então, alma é o que ramos da psicologia chamam de mente, e ramos da psicologia hoje não sabem mais nem lidar com isso, fala com comportamento. Mas a alma é nossa carga emocional e intelectual, que é conhecida em grego por psique. Isso é alma. A morte, ela vai com a gente. A alma e o espírito vão juntos. Alguns não são triconomistas, né? São tricotomistas. Que acham que só tem um corpo e outra parte. Outros dividem essa outra parte em espírito e alma. Mas esse grupo aí, espírito e alma, estão juntos. Nós somos o que nós pensamos, o que nós sentimos. Nós somos espírito com essa capacidade, que é a nossa alma. E o corpo fica... O que dorme é o corpo. O corpo é que fica dormindo. E depois nós seremos reunidos ao corpo.
E por que nós seremos reunidos ao corpo? Por quê? Tem a necessidade de fazer isso? Bom, em si não haveria, mas por que é necessário? Para deixar claro que em Cristo Jesus nós vencemos até a morte. O que é a morte? A separação do corpo, da alma e do espírito. Quando a alma e o espírito é reunida ao corpo, isso deixa claro que em Cristo Jesus nós vencemos até a morte. Dinossauros, os ETs, OVNIs, qual a relação disso com as Escrituras? Dinossauro. Existiam outros povos além de Adão e Eva? E sobre a inversão de sexo? Tem que aceitar como Deus fez, se o menino quiser ser menina? São várias perguntas, né? Eu não entendi se a inversão de sexo é do dinossauro deixei para ser dinossauro. Não, queria saber da arqueologia, se você acredita nos dinossauros e os ETs. Eles estão entre nós? Olha, dinossauro... Os essênios? Os judeus essênios... Falou aí também, judeus essênios? Não, eu que estou falando. Sim. Dinossauro é uma palavra que não está na Bíblia, porque foi inventada no século XIX por Richard Owen. Não podia estar na Bíblia. Mas existem algumas situações que nós identificamos como um dinossauro. Se você quiser abrir no primeiro livro escrito da Bíblia, que é o livro de Jó, capítulo 40, verso 15. Abra aí. Jó 40, 15. Veja agora o bemote. Por que ele botou bemote? Porque ele não sabia traduzir. Em hebraico tem bemoth. Ele fez uma transliteração do hebraico bemoth e botou bemote. Tem gente que traduz como hipopótamo. Tem tradução hipopótamo? Tem várias. Leviatã é outro, né? Mas aí é bemoth. Veja agora o bemote ou hipopótamo. Vamos ver esse animal que criei quando criei você e que come capim como boi. Passe aí. Que força ele tem nos lombos, que vigor no músculo do ventre. Passe aí. Ele enrijece a sua cauda como cedro. Meu querido, uma das coisas mais constrangedoras da criação de Deus, na minha opinião, com todo respeito ao Senhor, é o tamanho da cauda do hipopótamo. É uma caudinha bem pequenininha. Não é verdade? Não é uma caudinha bem pequenininha. É uma situação altamente atentatória à dignidade daquele animal. Como é que hipopótamo seria para enrijecer a cauda como um cedro? Os tendões das suas coxas são firmemente entrelaçados. Os ossos são como tubos de bronze. Isso aí é muito provavelmente a descrição de um dinossauro. Provavelmente um dinossauro herbívoro, um braquiossauro, outro que o valha. Um dinossauro. Dinossauros existiram. Nós temos os fósseis dos dinossauros, eles existiram. Só que não existem mais dinossauros tão grandes, com corações tão pequenos, pela realidade pós-diluviana. Aliás, aqueles que querem viver mais, às vezes pagam muito para viverem numa situação atmosférica, nas câmaras hiperbáricas, que seria uma situação pré-diluviana. Após o dilúvio na Bíblia, você tem uma queda abrupta da expectativa de vida. Que as águas de cima, né, que desceram, né? Isso. Fazia proteção. Então você tem uma queda. Então, dinossauros existiram. ET. A Bíblia não fala sobre ETs. Aliás, fala, mas não dos que você está pensando. Eles estão entre nós. Que a Bíblia fala carruagem de fogo, não é? Mas os ETs, porque tem gente que a dúvida não é nem se ET existe ou não, é qual é o bom, né? Tem um conhecido lá que diz que os ETs verdes e os cinzas, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a Bíblia não fala sobre ETs, mas pelo que nós sabemos a probabilidade de existência de vida aqui na Terra é muitas vezes impossível. Existem 122 condições que têm de ser milimetricamente sintonizadas para que haja vida na Terra. Concentração de oxigênio no ar, 21%, por exemplo. Se houver menos, nós não respiraríamos. Se houver mais, haveria combustão espontânea. Gravidade, velocidade de expansão do universo, campo magnético na Terra. São 122 situações
Para que essas 122 situações tenham sido sincronizadas por acaso, a chance disso acontecer é uma chance em 10 elevado a 138. Esse é um número tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, para que vocês tenham uma ideia, é como você achar uma bola de gude em 10 elevado a 138 bolas de gude, na primeira tentativa por acaso. Para você ter uma ideia, esse número 10 elevado a 138 é um número tão grande, que nós fomos estimar o número de átomos, não é aqui de Chapecó, nem de Santa Catarina, nem do Brasil, nem do mundo. O número de átomos do universo é estimado em 10 elevado a 70. A probabilidade de nós termos as 122 situações milimetricamente sintonizadas por acaso para a existência de vida na Terra é de uma chance em 10 a 138. Existe um princípio na matemática, na área de estatística e probabilidades, chamado princípio de Borel, que diz que uma chance em 10 elevado a 50 já é impossível. Uma chance em 10 a 51, pelo que sabemos, seria 10 vezes impossível. Uma chance em 10 elevado a 52 seria 100 vezes impossível, 53 mil vezes impossível, 54, 10 mil vezes impossível, 55, 100 mil vezes impossível. O que dizer de uma chance em 10 elevado a 138? Essa é a probabilidade de, por acaso, nós termos vida na Terra. E se você quiser colocar a vida em outro planeta, aí é que o negócio é complicado. Mas e os vídeos que a NASA soltou, divulgou, quando tem OVNIs, essas plantações que baixam, as coisas todas que a gente vê, por outra, vê no National Geographic, alguma coisa desse sentido aí, que você vê? Nenhum que diz tem vida nos não, planetas? Vida não, você vê OVNI, essas coisas, né? Não sei, eu acho... Você não acha que é uma questão de manifestação maligna, até para justificar o arrebatamento? Existem OVNIs, objetos voadores não identificados no campo espiritual. Isso existe, é o que eu comecei falando. Se você está falando daqueles ETs verdes, no campo material, a probabilidade de existência de vida fora da Terra seria inimaginavelmente impossível. A da Terra já é. E se houver vida fora da Terra, isso é uma prova para a existência de Deus, não para a inexistência. Porque uma vez disseram assim para mim: você não sabe não, pastor, que a vida veio na Terra num meteoro de outro planeta. Eu disse: meu querido, você não resolveu o problema da origem da vida, você mudou o problema de planeta. Porque se a vida não se originou na Terra, onde as condições são satisfeitas para que a vida ocorra, você quer me dizer que ela se originou num planeta que nem essas condições tem? Entendeu? Pastor, isso aí teve outra coisa que perguntou essa pergunta aí no final, foi judeus essênios, né? Menina, mudar de sexo. Sim, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu tomo até água porque estou dizendo, eu digo o óbvio, minha vida é dizer o óbvio. Irmãos, um homem não pode ser uma mulher, por mais que ele queira e ache que é. Um homem não pode ser uma mulher, não é porque eu não queira, não. Não é porque eu fico assim, o povo acha que eu fico assim: ei, homem não pode ser mulher, não pode ser... Não, eu não faço nada, não penso nada, eu estou dizendo o óbvio. Um homem pode até achar que é uma mulher, mas ser, ele não consegue, porque existe um impeditivo chamado realidade. A ideia de que um homem pode ser uma mulher só prospera se você afastar a realidade. A realidade impede. Um homem pode ser um homem efeminado. Uma mulher pode ser uma mulher masculinizada. Mas um homem não pode ser uma mulher, nem uma mulher pode ser um homem, porque existe um impeditivo. A ideia de trans é uma ideia que contamina até a chamada espécie. Já ouviu falar em transespécie? Hoje há pessoas que dizem que são, por exemplo, um javali que nasceram errado no corpo de homem. Eu vi como é o estéreo. Tem isso aí. Nasceram errado. Mas não são. Não são. E você dá, aí preste bem atenção no que eu vou dizer aqui. E você dá uma expectativa para alguém que é irrealizável, porque há um obstáculo que é a realidade, não é ato de amor, é ato de perversidade.
É perversidade você dizer para uma pessoa que quer ser mulher, um homem que quer ser mulher, que ele pode ser, porque ele não conseguirá pela realidade. Amputação peniana, ingestão de hormônios contrários, não vira um homem, é uma perversidade. Essas pessoas têm que ser cuidadas. Interessante é o seguinte, né? E quando eu digo isso, o povo diz assim, transfóbico. Amigo, fobia é uma palavra do dicionário psiquiátrico. Estão dizendo agora, por eu dizer o óbvio, o doido sou eu. O doido sou eu. Você veja que, você se lembra aquele texto, aquela obra de Machado de Assis, chamado O Alienista? Vocês se lembram disso aí? Vocês já leram Machado de Assis? O Alienista. O Alienista é um psiquiatra, Simão Bacamarte, que ele começou a avaliar as pessoas na cidade, começou a aprender como doido. No final ficou ele sozinho lá de fora, que ele tinha aprendido na cidade todinha. Nós vamos acabar ter que fazer isso. O mundo está psiquiatrizado. Está psiquiatrizado, existe uma loucura institucionalizada e uma dessas é essa ideia de que um homem pode ser uma mulher. Livros que não estão na Bíblia, entre parênteses, cabala. Dízimo é para os sacerdotes ou povo? Como é que se trata disso no Novo Testamento? Dízimo é aplicável? O dízimo é algo que existia antes da lei, independe dela, e é um fato que é interessante. Eu nunca conheci ninguém que reclama do dízimo que seja dizimista. Não conheci. Só quem reclama do dízimo é quem não dizima. Continue, fica à vontade. Fica à vontade. Quando você dizima, você faz entendendo que aquele princípio é norteador da ideia de que o dinheiro, embora faça muitas promessas, ele é inservível para ocupar o lugar de Deus. O dízimo é, na realidade, um antídoto contra a tentação de colocar o seu dinheiro no lugar de Deus. E é um antídoto contra a possibilidade de você flertar com aquilo que a Bíblia diz que é a origem de todos os males, que é o amor pelo dinheiro. Quem reclama de dízimo já não dizima. O dízimo é uma expressão de fé. Você tem que entregar ao Senhor todos os aspectos da sua vida, inclusive o lado financeiro. Então, dízimo é independente de lei, é anterior à lei. E hoje em dia, na nova aliança, para os que acham que não existe, então, para manter o princípio, eu acho que o dízimo devia ser até mais, então. Porque se a aliança é outra, é mais interna, é mais íntima, se o Espírito de Deus habita em você. Então, isso é claro. Agora, quem dízimo é a coisa mais simples do mundo. Na face da terra, a pessoa não dizimar. E o povo fica reclamando. Qual a sua... Agora, para deixar mais de 100%, é possível deixar mais de 100%? É, porque deixa dívida. No bar da esquina, para chegar lá, não recebeu nem salário, a família passando fome, vai para um bar, para prostituição, e deixa não sei quanto, ninguém se levanta contra. Ninguém se levanta contra. A mulher e os filhos passando necessidade, sem poder comprar nenhum chinelo japonesa nova. Existe chinela japonesa nesse nome? Uma chinela japonesa nova. E está lá a prostituta com não sei quanto nos bolsos, aí é certo. Aí é certo. Quando nós vemos que quando nós nos alinhamos à palavra de Deus, Deus prospera. Todo crente é próspero. Todo crente é próspero. Aleluia. Todo crente, fala amém. Todo crente que se alinha é próspero. Eu nunca conheci. O que falta às pessoas é a investigação da realidade. Porque os departamentos de sociologia das universidades públicas deviam estar se debruçando sobre o que acontece na igreja do Senhor. Curas de casamento, restaurações de alma, curas físicas miraculosas de câncer, de doenças de toda a estirpe, de toda a sorte, de toda a qualidade. E ninguém tem interesse em estudar isso. Tem interesse em atacar a igreja do Senhor. Então você defenda a sua igreja.
defenda a sua família e suporte o seu pastor. A realidade é essa. Nós somos uma instituição contra o mundo. Vamos parar com essa história de que igreja é hospital, um bocado de homem tudo fraquinho. Ai, meu Deus, me deu um band-aid. Igreja é exército. Aleluia! Igreja é exército. Dentro do exército tem hospital, não tem? Hospital de campanha. Sabe para quê? Para o ferido ser tratado, ser curado, ser restaurado e voltar para o fronte. Voltar para o fronte. Temos que enfrentar essa lógica perversa do mundo, com ideologias de índole satânica, como são todas as ideologias associadas ao comunismo ideológico. Índole satânica. Nós temos que saber o que está acontecendo, temos que nos posicionar. Eu viajo de cima para baixo, como vocês sabem, conheço muita gente, chego em lugares e muitas vezes fico entristecido, com o coração quebrado, quando eu vejo famílias, muitas vezes, de pastores, de homens crentes, homens piedosos, com as famílias desestruturadas, porque muitos desses filhos foram cooptados por essas ideologias de índole satânica, e a pessoa não diz as coisas como são. Você vai dizer que Satanás não é ruim, meu filho? É igual que eu fui uma vez para uma igreja, o cara me chamou para uma igreja enorme, não sei quantas dezenas de milhares de pessoas, e o cara queria falar comigo antes, também vou falar. Aí o cara chegou e disse assim: pastor, eu vou dizer, não sei o que, queria trazê-lo muito aqui, mas eu vou dizer uma coisa para o senhor. Quando o senhor chegar aqui tem gente de todo tipo. Então o senhor, por favor, não fale muito assim mal do comunismo, não. Eu digo, meu querido, é melhor nem ir, porque eu não tenho como fazer acordo para não falar mal de Satanás. Não tenho como fazer acordo com você para não falar mal de Satanás. Eu não vou para igreja nenhuma para deixar problema doutrinário. Presbiteriano, Assembleia, Batista, Metodista, ninguém, eu vou embora, o problema fica, eu não faço confusão entre o próprio corpo, ninguém divide o reino. Mas não falar mal daquilo que está destruindo a família de Deus, as ideologias que estão acabando com a família do Senhor, nós temos que nos posicionar contra isso, pessoal. E faça do jeito que eu fiz a minha vida todinha lá em casa. Pastor, eu só dizer, faça do jeito que eu fiz a minha vida todinha lá em casa, que eu disse aqui. Eu e minha esposa, todo dia, a gente almoça, depois é o momento do cafezinho, a mesa, com os filhos da gente, porque os nossos filhos já são grandes, mas a vida todinha foi isso, a gente tomar cafezinho depois do almoço, a gente ir lá, para quê? Falar mal do comunismo. Pastor, qual a sua perspectiva sobre a tribulação descrita em Apocalipse? Você acredita que a igreja vai ser arrebatada antes, durante ou depois da grande tribulação? Eu sou pré-tribulacionista. Também sou. Acredito que nós seremos arrebatados antes. E eu vou dizer, a igreja frouxa do jeito que é, se ficar na tribulação, hoje em dia, é um bocado de gente molinha. Você imagina como é que vai ser se for do contrário, né? Mas isso não é motivo, irmãos, para você brigar com o seu irmão. Eu não faço debate sobre isso. Você nunca vai ver um debate meu sobre esse assunto. Quem quiser ser pós, que fique à vontade. Nós somos um reino, um corpo, nós temos um inimigo comum. Então essas perguntas, assim, eu tenho o meu ponto de vista, mas nunca vou falar em nenhuma igreja contra. Eu tenho o meu ponto de vista. Quem quiser achar que a igreja vai passar pela tribulação, quem quiser, fica à vontade. Certo? Fica à vontade. Isso aí não é um ponto central do cristianismo. Tá bom? Tá. A pessoa você falou algo sobre o livro de Enoque. Esses livros o pessoal pede para falar, mas não são inspirados. Não são livros inspirados, não estão nas escrituras. Não são livros que nós temos que achar que é a palavra de Deus. Então tem muitos livros, os apócrifos também, outros livros tantos. São livros que você tem que ter... Porque diz que foi retirado da Bíblia, não, mas nunca esteve, né? Olha, nenhum livro foi retirado da Bíblia, porque o Antigo Testamento foi fechado no Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Nunca esteve. A única dúvida que os católicos levantam, a Igreja Romana levanta, é quanto aos livros apócrifos que eles chamam deuterocanônicos. Os livros deuterocanônicos são 7 livros a mais, como eu falei, e acréscimos a Esther e Daniel. Por que tem essa dúvida? Porque houve uma tradução para o grego, que foi feito na antiguidade, né, e que foi muito citada essa tradução
pelos apóstolos, mas os apóstolos não citaram a tradução para o grego do Antigo Testamento em hebraico, mas não citaram nenhum desses livros que não são os livros do Concílio de Jâmnia. Os 39 livros, não citaram nenhum. Aí acham que esses livros fazem parte do Antigo Testamento. Mas esses livros do catolicismo foram incorporados de maneira definitiva quando o Brasil já havia sido até descoberto, no século XVI. Mas esses outros livros que estão fora não são livros inspirados de jeito nenhum. Quero ver essa agora. Como o senhor enxerga teorias científicas como a evolução pela seleção natural das espécies? Contradiz ou não o criacionismo diante das provas dessa teoria? Olha, o evolucionismo darwinista, ele diz o seguinte, que existe um processo natural dado por seleção natural e mutação aleatória que faz com que os organismos mudem no curso do tempo. Isso acontece? Acontece. Se você colocar uma colônia de bactérias e colocar um antibiótico, só vão sobreviver as bactérias mais resistentes àquele antibiótico e elas que se reproduzirão. Ao passar do tempo, você terá bactérias muito mais resistentes que você tinha no começo. O que não acontece, e aí está o erro, é dizer que esse processo gera ganho de complexidade. Isso não acontece. No final, você começa com bactéria, no final você vai ter o quê? Bactéria. A ideia de que esse processo natural gera ganho de complexidade, que você começa com uma ameba e termina com o ser humano, isso que não acontece. Existe mudança, o que não existe é ganho de complexidade. Então a evolução não seria capaz de explicar a criação de organismos muito mais complexos do que os outros anteriores, que já são complexos. Deu para entender isso aí? Veja bem, e outra coisa, a evolução nem de perto explica a origem da vida, porque nós não temos vida simples. Se nós pegarmos uma vida bastante simples, que só tem uma célula, um organismo unicelular, nós temos trilhões de células, 70 a 100 trilhões de células. Se nós pegarmos um organismo que só tem uma célula, um organismo unicelular, que é uma ameba, aquele organismo simples, que nós chamamos de simples, ele não é simples. Você tem uma ideia, se você pegar só o DNA da ameba, o DNA é o quê? Um alfabeto de 4 letras, não é? A, T, C, G, estão lembrados? Vocês estão lembrados disso, a escola? Adenina, timina, citosina e guanina, estão lembrados disso? A, T, C, G, são 4 letras. Vocês estudaram essa parte aí? Você pega um alfabeto de 4 letras. Se você pegar o DNA dentro da ameba, que é um alfabeto de 4 letras, você tem informação ali naquele DNA equivalente a 1000 volumes da Enciclopédia Britânica. No DNA de uma ameba. Então, se alguém for xingar o outro, dizer sua ameba, não é um xingamento tão agressivo. São 1000 volumes da Enciclopédia Britânica. Uma célula do ser humano é muito mais evoluída. Se você pegar um DNA, por exemplo, uma célula neuronal, você tem informações equivalentes a 5 milhões de páginas de informação em uma célula. Isso, só uma célula já dá uma biblioteca impressionante. 5 milhões de páginas de informação dá o quê? Dá 25 mil livros de 200 páginas. 25 mil livros e 200 páginas. Então, a origem da vida, a evolução não explica. Até porque, meus queridos, se você for... quando eu dava aula na Oral Roberts University, que é em Oklahoma, eu trabalhava lá com um amigo lá, o William Collier, do departamento de Química, e ele dizia, rapaz, Tassos, é impressionante o mundo infra, que os biólogos às vezes não conhecem, que é, por exemplo, se você for olhar mais internamente ainda, a formação da vida é muito complexa. Eu falei só do DNA. Olha, não existe vida sem proteína. E vocês sabem como são as proteínas? Vocês, homens aqui, as mulheres não, homens só. Vocês conhecem caixa de ferramenta, não conhecem? Pelo amor de Deus. Sim. Pelo amor de Deus. Preocupei agora. Sim. Sim. Alicate, pó. Caixa de ferramenta, o design da ferramenta, o desenho da ferramenta é dado pelo quê? Pela função que a ferramenta vai desempenhar.
É por isso que o martelo tem aquele formato, porque ele vai desempenhar a função de bater prego. O alicate não tem esse formato, tem outro. Se você for bater prego com um alicate, você pode até conseguir, mas não é ideal, porque o formato ideal não é aquele. Então, as ferramentas têm um formato dado pela função que irão desempenhar. As proteínas são como ferramentas. Elas têm formatos específicos, que são dados pela função que as proteínas irão desempenhar. Como é que os aminoácidos sabem como se reunirem para dar aquele formato da proteína que será desempenhado no futuro? Então, a vida é muito complexa, por menor que seja. Agora, é lógico, né? É o que eu sempre digo, o ser humano é muito mais complexo do que uma ameba. Uma ameba não consegue fazer arte, não consegue fazer poesia. Uma ameba não consegue fazer a Quinta Sinfonia de Beethoven, não consegue fazer um soneto, como o de Augusto dos Anjos, que eu gosto de dizer. Alguém aqui conhece Augusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos? Os maiores sonetistas da história do Brasil, que diz coisas que você... Até as árvores, meu filho, não têm alma, e esta árvore me serve de empecilho, é preciso cortá-la, pois, meu filho, para que eu tenha uma velhice calma. Aí o filho responde: meu pai, porque tua ira não se acalma, não vês que em tudo existe o mesmo brilho? Deus pôs alma no cedro e no junquilho, e esta árvore, meu pai, possui minha alma. Disse e ajoelhou-se numa rogativa: não mate a árvore, pai, para que eu viva. E quando a árvore, olhando a pátria serra, cai aos golpes do machado bronco, o moço triste abraçou seu tronco e nunca mais se levantou da terra. Uma ameba não sabe fazer isso não, meu irmão. Entendeu? Um macaco não sabe fazer isso não. Entendeu? Um chimpanzé não faz isso não. Nós fazemos arte, nós fazemos poesia, nós fazemos literatura. Inclusive Shakespeare só pode ser entendido adequadamente se você conhecer a Bíblia. Nós fazemos literatura de alto nível. O macaco não sabe. Nós somos muito mais evoluídos do que o macaco, não tem comparação. Mas a ameba é simples. Sabe aquele Ariano Suassuna? Sabe quem é? Sim, Ariano Suassuna, uma vez eu vi um negócio interessante eu vi dele. um vídeo dele falando. Viu? Que ele disse que andava com um pregador de roupa na bolsa. Sabe o que é pregador de roupa? Porque o povo aqui é tudo chique, né? Aquele dois pauzinhos. Prendedor de roupa. Eu chamo pregador, aqui chama prendedor, é? Prendedor, a madeirinha e o araminha. Dois pauzinhos enrolados com um aramezinho, uma engenhocazinha. Que você aperta aqui, o bicho abre ali. Aperta aqui, você já viu aquilo ali? Ele anda, aí quando ele fala sobre isso, tem Mariano pegava na bolsa dele, tirava o pregador de roupa e dizia: você está vendo esse pregador de roupa? São 2 pedacinhos de pau e um aramezinho enrolado. Dê 2 pedacinhos de pau e um arame para o macaco, para ver quanto tempo ele faz um pregador de roupa. Ele não vai fazer. Pregador de roupa. Eu estou falando de quê? Sinfonia, literatura, arte. Nós fazemos o inútil. Nós nos dedicamos ao inútil. Pelo quê? Pelo senso estético. Porque a beleza importa. Um ataque à cristandade é a feiura na arte. É um ataque à cristandade, o elogio à feiura na arte. A arte de Deus é a arte boa, bela e verdadeira. Deus, quando cria o mar, Ele olha para o mar e não diz: isso é belo não. Ele diz: isso é bom. Por quê? Porque o elemento ético do que é bom, o elemento estético do que é belo, o elemento metafísico do que é verdadeiro, são indissociáveis na produção artística de Deus. E hoje o mundo quer produzir o quê? O contrário. Qual é o contrário da arte boa, bela e verdadeira? A arte má, feia e falsa. Olha aí. Você vai para todo canto. Departamento de Artes das universidades. Como eu fui fortemente atacado, simplesmente por dizer lá que a arte genuína é a arte que traz Deus para a equação, não que afasta, porque é a arte boa, bela e verdadeira, que representa. Um dos problemas principais das igrejas cristãs, das igrejas evangélicas, que nós temos que fazer isso, é que pelo medo da idolatria, nós abrimos mão do elemento estético. Temos que voltar a entender que o elemento estético leva a Deus, porque Deus, como é fonte da bondade, também é fonte da beleza. Então, nós somos esses seres criados à imagem e semelhança de Deus, capazes de imitar, refletir uma das qualidades centrais de Deus. Qual é a primeira informação que a Bíblia dá sobre Deus? Que Ele é um artista, Ele cria as coisas. O artista é aquele que mais bem espelha a ação de Deus, que é a ação criativa,
Não faz da forma que Deus faz, ao criar tudo a partir do nada, mas imita o que ele faz, a criar a partir do que já existe. Em hebraico, criar a partir do nada é o verbo bará, mas existe em hebraico o verbo assá ou yatsá, que é criar a partir do que já existe, que é o que o artista faz como reflexo do ato do bará, que é feito por Deus. Pastor, não tem uma menção, não tem assunto sobre a juventude de Jesus, exceto quando criança foi encontrado lá debatendo a lei lá na sinagoga. Você tem alguma informação, algum estudo sobre esse vazio de 12 a 30 anos? A pergunta já responde, não tem menção sobre a pergunta já responde, não tem menção, né? Agora, o que é impressionante disso tudo? O que é impressionante disso tudo é que o que é que a Bíblia deixa claro? Eu falei aqui de manhã. A civilização mais bela, mais próspera, mais impressionante já criada na história da humanidade é a civilização ocidental. Nada se compara à civilização ocidental em termos de beleza, cultura, universidades, educação, nada. Essa civilização é fortemente influenciada por uma pessoa. Por várias, mas fortemente por uma. Entre as outras, nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles, que eu disse de manhã. Portanto, não poderiam ser provenientes de tais. O problema da evolução é que ela não funciona. Ela explica a mutação, explica a seleção, mas não explica ganho de complexidade. Ou, se você prefere um termo mais técnico, não explica a especiação. Não há prova de especiação. Quanto ao comunismo, você tem que demonstrar, tem que falar. Onde o evangelho é pregado genuíno, o comunismo diminui. E da mesma forma, é por isso que os países comunistas impedem a pregação do evangelho. O comunismo mente. Até sobre a religião, como se não fossem contrários. Tem que pregar contra o comunismo e suas ideologias associadas. Porque eu até falei ali, o que acontece é o seguinte, pessoal. Olha, vou falar bem rapidinho aqui. Marx e Engels, ele cria uma teoria de índole econômica, que diz o seguinte, que todas as sociedades passam de um regime feudal, tem tensões internas, tem uma revolução chamada Revolução Burguesa, você teria o capitalismo. Aí depois no capitalismo você teria revoluções internas e teriam tensões internas, e teria uma revolução chamada Revolução Operária ou do proletariado, e aí você teria o comunismo. Então seria sempre feudalismo, capitalismo e comunismo como um avanço natural da sociedade. Acontece que isso, que era essa previsão deles, não funcionou, as sociedades não se comportam assim. Eu até citei, a própria Revolução Russa, em 1917, demonstrou uma sociedade que passa do feudalismo para o comunismo com uma burguesia irrelevante. O que é que os pensadores pós-marxistas fizeram? Aplicaram essa técnica do opressor e do oprimido, que gerava essas tensões, assim, trabalhador contra patrão, proletariado contra burguesia. Essa técnica de opressor e oprimido, da lógica econômica do marxismo, eles aplicaram para a lógica ideológica. Então, a lógica opressor e oprimido é colocado hoje no âmbito ideológico. Então, todo mundo é opressor e oprimido. É por isso que a sociedade está sendo atacada. Então, o negro, o branco, a mulher, o homem, o índio, o não índio, o nordestino, o sudestino, e lá vai separando as pessoas para gerar conflito entre elas. Então, isso é o marxismo. Separar as pessoas em categorias para exercer domínio sobre o que ela fala, pensa e age. Pastor, já ouvi falar sobre unção de rei, unção de príncipe, pessoas que têm unção para adquirir riquezas. Explique se biblicamente isto existe, essas questões. Eu acho que tem assim, chamados específicos que Deus dá para as pessoas, e as pessoas, quando se submetem àquela vertente, prosperam naquele chamado específico. O problema não é esse. O problema é você querer que Deus entre em qualquer que seja o que você quer. Você quer trazer Deus para o seu projeto, quando na realidade você tem que descobrir qual é o projeto de Deus para você. Quando você descobre qual é o projeto de Deus para você, você tem um chamado específico para aquilo. Isso é inegável. Tem pessoas que têm facilidade em certas áreas que outras não têm. Eu fui plantar, juntamente com um amigo, uma escola bíblica nos lugares mais perigosos do mundo, foi a Guatemala na época lá.
Quando eu chegava lá na Guatemala, andando com guarda-costa, e quando eu olhava para o guarda-costa era desse tamanho, bem magrinho, eu fiquei até preocupado. Mas me disseram lá que os guarda-costas não é de luta não, é arma mesmo. Aí os guarda-costas lá estavam lá numa praça na Guatemala, nos lugares mais perigosos do mundo, e lá tinha um senhor lá, de gravata, no calor maior do mundo, não sei o que, proclamando, ele morreria, nem que fosse por um só pecador, ele morreria, e todo mundo, ele morreria. Aquilo é um chamado específico, você tem chamado que eu não tenho. Pronto. Se você é médico, enfermeiro, você tem a oportunidade de pregar para as pessoas no ministério dos últimos minutos, dos últimos segundos, que eu não tenho. Tem gente que faz coisa que eu não faço, pastor faz coisa que eu não faço. Cada um é chamado com dons específicos, e todos são soldados num exército cujo general não perde batalha, que é o nosso Senhor. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos ter muita surpresa, tem muita gente conhecida que não vai estar lá, e tem gente que você não sabe nem o nome, que são generais aos olhos do Senhor. Aquelas mulheres da saia grande com coque no cabelo, como é? Coque mesmo, né? Com coque no cabelo, que tem um chamado de se levantar às 3 da manhã para orar pelo povo de Deus, são generais aos olhos do Senhor. A gente não sabe nem o nome dessas pessoas. Então nós temos que descobrir o que é que Deus quer de nós e nos debruçar sobre isso, para que possamos ser efetivos. A vida passa rápido, né? Deus entregou a vida dele por nós, em Cristo Jesus. Esse é um presente. O máximo que nós podemos fazer diante do Senhor é fazer essa vida valer a pena. É chegar lá e fazer como Paulo dizer, eu corri a carreira, combati o bom combate, entregar ao Senhor e fazer valer a pena. Olhe, se você não é crente, se você não entregou a vida ao Senhor, Satanás fará de tudo que está ao alcance dele, para que você nunca entregue a vida ao Senhor. Mas se você é crente, já entregou a sua vida ao Senhor, aleluia, Satanás fará de tudo que está ao alcance dele, para que sua vida seja absolutamente inútil na expansão do reino de Deus aqui na terra. De tudo. E muitos dentro da igreja estão colocando outros deuses no lugar de Deus, estão colocando o conforto no lugar de Deus, colocando outras situações sem querer sair do lugar. Frouxos. Coisa mais triste que ter um crente frouxo. Coisa mais triste que ter um crente frouxo. Porque quando a gente morrer, pastor, a gente vai para o céu, eu já tenho as pessoas com quem eu quero me reunir lá. Algumas, né? Abraão, por exemplo. E Abraão está salvo. Sabe disso? Sim. Abraão, Isaac e Jacó está salvo. Lá em Mateus diz, qual é o capítulo de Mateus? É o capítulo 8, verso 11? Bota aí, não sei se é não. Mateus 8, 11. Eu não sei se é não. Obrigado, Senhor. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. Está falando das bodas do Cordeiro. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Olha aí. Abraão, Isaac e Jacó estão salvos. Glória a Deus. Estão salvos. Aí eu fiquei até preocupado quando eu falo isso, me lembrei aqui, quando eu prego isso eu fiquei muito preocupado, porque eu disse, nossa, os patriarcas estão salvos. E eu, como é que vai ser comigo? Né? Porque logo os patriarcas é um negócio muito alto, né? Estou perdido. Tem que ser um nível muito alto. Tem que procurar alguém que seja menos que os patriarcas na Bíblia, que pelo menos dê uma esperançazinha para mim. Aí eu achei quem? O ladrão na cruz. O ladrão na cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E eu disse da manhã, aquele ladrão havia tomado café da manhã com Satanás. Então tem esperança. E almoçar com o próprio Deus. Mas aí, eu quero dizer o seguinte, que eu vou ter a reunião com alguns. Isaac eu não quero me reunir, mas eu quero me reunir com Abraão e Jacó. Não é que eu não queira me reunir, mas é que não é minha prioridade. Nunca mudou de nome. Um patriarca que nunca mudou de nome. Tá. Né? Sim. Viveu o tempo todo em Canaã. Cara, assim, eu não tenho nada contra Isaac, mas não é prioridade para mim. Prioridade é Abraão e Jacó. Piazinho pançudo de prédio. Não tenho nada contra Isaac, mas não é... Pia pançudo de prédio. Né? A promessa de Gênesis 12, lá, por meio de sua... Vá para a terra, não sei o quê, por meio de sua descendência. Não é nem Isaac a descendência dele, é Jesus, né? Nem Isaac é. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando eu vou para lá, né? Quando eu chegar lá, eu tenho uma reunião. Quando você estiver lá comigo, quiser fazer a reunião comigo, está tão convidado. A gente vai chegar lá. Pastor, tem uma complicada aqui, muito difícil. Espera aí, não me guarda aí, deixa eu terminar de conversa, mas arruma de papel solto aí. Aí você chega lá para fazer a reunião com eles lá. Aí eu vou perguntar um bocado de coisa para Abraão. Abraão, rapaz, como é que foi você ir para um lugar que você nem saberia? Porque dizem, vá para a terra que eu lhe mostrarei, né? Abraão soube que o valor da promessa não estava no que era prometido, mas sim em quem promete.
É muito incrível, né? Então, Abraão, aí eu disse, eu vou perguntar para essa turma toda um bocado de coisa que eu tenho dúvida, sabe? Assim, muita dúvida. Aí eu me lembrei, aí eu pensei assim, nossa, ele também vai perguntar coisa sobre mim. Nossa, vai ser uma conversa, e sobre vocês também. Se vocês estiverem lá comigo, pode ir, que eu tenho garanto. O que é que ele vai perguntar sobre a gente? Ele vai responder tudinho, vai dizer assim, mas Tarsos, eu quero saber mais, eu quero saber mesmo de uma coisa. Eu não consegui, eu não vivi isso. Eu quero saber como é viver na terra com o Espírito do Deus Criador do universo habitando em você. Nós vivemos aqui com o Espírito do Deus Criador do universo habitando em nós. Então deixe de ser frouxo, meu irmão. Crente não tem medo de diabo, não. Crente não tem medo de diabo, não. Eu já disse aqui, pode vir a fila do diabo um atrás do outro. Entendeu? Crente não tem medo de diabo, não. Tem que sair. Mas não é por a gente, não. É por quem habita em nós. Posicione-se no Senhor e vá para frente com a tarefa que você tem que fazer. Perdão, pastor, pode fazer esses papéis. E não acaba nunca. Isso é um milagre, esse negócio. Misericórdia. É um milagre da reprodução da... Pastor, esclareça mais sobre a questão da cremação. É certo ou errado? Como é que vai ser essa questão do corpo depois? Deus é grande o suficiente para reunir suas cinzazinhas tudo de novo, irmão. Fica... Pode cremar? Pode cremar à vontade, viu? Só não pode cremar se a pessoa estiver viva, mas se estiver morta... Se estiver viva, não pode. Mas se for o corpo da pessoa, pode cremar, viu, irmão? Mas então ele queima ele, pastor. Queima ele, senhor. Não? Sim, aí é... Outra, tá. Tem gente que morre de explosão, tem gente que é engolido por peixe, tem gente que todo tipo. Deus é grande o suficiente para restituir tudo aquilo. Pode cremar. Pastor, é possível um cristão ser maçom? Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube que eu entrevistei um cara que é especialista em maçonaria, né? A ideia é que não, né? Que a maçonaria tem várias ações lá que são incompatíveis com o cristianismo. Vários. Quem quiser o detalhe mesmo sobre isso, vá lá para o vídeo no meu canal no YouTube, que é um vídeo que fala sobre isso, mas não é. Nós não precisamos de articulações extremas aqui. Nós temos o maior articulador, que é o Espírito Santo que habita em nós. Nós temos a... E nós não estamos em trevas. Nós não estamos na escuridão. Isso. Nós temos o Espírito do Deus que habita em nós, entendeu? E outra coisa, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, muito importante. Nem tudo que aparenta bom é de Deus. Tudo quê? Aparenta bom é de Deus. Tudo que aparenta ser bom é de Deus. Entendeu? Então você ganha, vamos dizer que você ganha R$2.000, recebeu uma proposta para ganhar R$5.000. Não quer dizer que você não vai orar, vá orar. Que pode não ser bom, né? Pode ser bom, pode ser ruim. Depende, você tem o Senhor habitando em você. Então muitas vezes as pessoas buscam muitas artimanhas neste mundo para coisas aqui, quando na realidade você está perdendo aquele que é o maior de todos, que é o Espírito de Deus que habita em você. Por que algumas pessoas querem engravidar e não conseguem? E por que Deus permite alguém abusada de engravidar? Olha, nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo em que o mal existe, o sofrimento existe. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou negando isso tudo. Isso tudo Deus permite e é decorrência do erro da humanidade, de ter escolhido o caminho errado. Mas quando dizemos isso, nós não podemos deixar de considerar que haverá o dia em que o juízo acontecerá, em que Jesus voltará e apenas aqueles que estão em Cristo serão aprovados para um lugar, conforme diz Isaías, que não haverá choro, não haverá sofrimento. É Isaías o quê? 25? Isaías 25, 6, 25, 6, bota aí. O Senhor dos exércitos dará este monte a todos os povos uma festa com animais gordos. Vai ter tutano no céu. Festa de vinho. Esse vinho deve ser suco velho, né? Suco vencido. Com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. Passe aí. Destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos e o véu com que todas as nações se cobrem. Passe aí, irmão. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio
do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. O que nos espera é muito mais, irmãos. Sofrimentos existem, coisas ruins existem. E deixa eu lhe dizer uma coisa: o Senhor pode fazer de suas feridas o seu ministério. Glória a Deus. Pode transformar as suas feridas no seu ministério. Deixe o Senhor agir. Deus é grande o suficiente para ser o pai que nunca você teve. É grande o suficiente para ser a solução para o problema que você não vê saída. Deus é grande o suficiente para acabar com essa angústia no seu peito, porque só Deus é grande o suficiente para encher o vazio que está em nós. C.S. Lewis já dizia: eu tenho sentimentos no mundo que nada nesta terra pode satisfazer. Ora, isso é um indício primeiro que nós não fomos feitos para este mundo. Pastor, qual é o limite até onde pode ser aceito a questão da numerologia, visto que na Bíblia tem muitas coisas correlacionadas a significados de números, mas o mundo utiliza isso como idolatria ou misticismo? Qual é o limite? Numerologia não se aplica, mas existe uma área das escrituras que até eu estudei um tempo, chamada Theomatics, que é teomatemática, alguma coisa assim em português. Theomatics, que é o seguinte: a Bíblia traz padrões de números que seriam impossíveis de ser alcançados se fosse uma escrita por acaso. O hebraico, o grego, existiram antes da criação dos numerais e, portanto, cada letra do hebraico e do grego tem um valor numérico. Então, o estudo disso faz com que nós descobramos padrões numéricos nas escrituras que não poderiam existir se aquilo fosse por acaso. Qual é o perigo disso? Você achar que você tem que ser matemático e estudar o que eu estudei para ter sua salvação. Tem nada a ver. Nada a ver. Isso seria uma gnosiologia, um problema seríssimo. Então, a Bíblia, ela é profunda o suficiente para entreter a mente de um filósofo treinado, mas é simples o suficiente para ser entendido por uma criança. O importante das Escrituras é ver a revelação de Deus, entender que em Cristo nós teremos a salvação e a vida eterna. Pastor, como foi a sua conversão, sendo que o senhor era ateu? Já era alguém estudioso e conhecia as Escrituras? Isso é uma história muito longa. Inclusive, se você entrar no meu Instagram, eu digo assim porque é muita coisa. Você entrar no meu Instagram, lá nos destaques, Tassos Licurgo no Instagram, no destaque tem uma bolinha ali que fala testemunho. Aí você vai assistir lá, que eu explico tudo direitinho. A minha conversão deu dois momentos, para resumir ao máximo. Primeiro foi o convencimento. Eu me convenci que o cristianismo era a visão de mundo mais verdadeira que existe. Então, você pode estar convencido da verdade do cristianismo e não ser convertido. Eu cheguei a ser batizado sem ser convertido. Certo? Inclusive, como eu me batizei, era numa igreja batista. Aqui não tem não, tanque. Aqui, tem igreja, nós fazemos fora. Às vezes tem igreja batista, antigamente tinha uns tanques, né? Aí quando eu me batizei lá no tanque, aí depois eu disse: pastor, a gente tem que marcar outra oportunidade para batizar essa parte aqui, que não entrou no tanque não. O tanque era meio pequeno, né? Mas eu era convencido, né? E meu convencimento se deu. Minha mãe se converteu primeiro, orava muito por a gente, isso é muito importante, mas meu convencimento se deu graças a um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Quando eu peguei esse livro, eu fiquei muito impactado. Inclusive, se você quiser comprar na minha livraria, entra livrarialicurgo.com.br e procura esse livro aí, Cristianismo Puro e Simples. Quando esse livro abriu a minha mente para uma literatura que eu não conhecia, sabe? Eu não conhecia. Bill Craig, Norman Geisler, Ravi Zacharias, que no final da vida dele ele teve uns problemas morais, assim, mas com a produção intelectual dele. Então eu fiquei convencido que o cristianismo era a visão de mundo mais verdadeira que existia, mas não era convertido. A minha conversão se deu na morte da minha filha. Quando a minha filha morreu, eu senti o peso da existência recaindo e eu tive que me posicionar. Ou, de fato, eu caminharia a distância mais importante que qualquer pessoa tem de caminhar. E essa distância mais importante, ela não é muito longa, não. Ela é a distância que separa o cérebro do coração. E passaria do meu intelecto para a minha vida e falaria como Paulo falou na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 21. Bota aí, irmão. Falaria como Paulo falou na carta aos Filipenses, no 21,
Filipenses 1, 21, irmão. Ainda bem, eu pensei que eu estava doido, que eu estava lendo outro texto, 1, 21, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou eu falaria isso, ou então voltaria ao ateísmo. Naquele momento, de fato, eu inundei o meu coração, impactei a minha própria vida com a conversão decorrente de um convencimento intelectual que eu já tinha da viabilidade do cristianismo. Toda a conversão é por ação do Espírito Santo, né? O que o estudo faz, irmão, o estudo não converte ninguém, viu? Não sei se eu dei essa impressão errada. A apologética não converte ninguém. Quando o meu trabalho de defesa da fé, eu acho muito parecido com o trabalho do lixeiro, do gari. Aqui fala gari? Um trabalho muito parecido com o do gari. O que é que o gari faz? Ele limpa o lixo, né? A apologética limpa os obstáculos intelectuais que separam o homem do evangelho. E a partir daí você abre o seu coração e quando você deseja, a mão de Deus é grande o suficiente, por meio da ação do seu Espírito, para tirá-lo das trevas e entregá-lo à luz. Bem, a última pergunta, o crente perde a salvação? Eu creio que não. São perguntas teológicas, né, importantes, eu não debato isso, mas eu creio que não. Eu acho que a segunda de Pedro, eu não sei se é capítulo 3, verso 1, segunda de Pedro 3:1, acho que não é 3:1 não, é aquela passagem que fala que pela exposição a falsos ensinamentos, eles chegaram a renegar o Senhor que os resgatara. Você sabe dessa passagem, não? Segunda de Pedro, não é assim, não. Acho que é, ou é 1:3, veja se é 1:3. Não é Pedro, não é Timóteo. A segunda, erraram aí, foi? Graças a Deus, 2:1, isso, obrigado. Essa passagem aí diz assim, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Irmãos, para você não entender aí que havia alguém que havia sido resgatado e graças à exposição a heresias, a falsas doutrinas, passou a renegar o Senhor que os havia resgatado, e isso trouxe sobre eles repentina destruição. Por isso, eu acho que sim, é possível perder a salvação. É possível perder. Perder a salvação. Tá. Então eu tinha entendido o contrário. Não, é possível perder a salvação. Claro. Ok. Eu penso assim, mas eu respeito quem acha que não. Quem acha que não diz assim, não. Então fique salvo, tá bom. Quem acha que não diz assim, que a pessoa passou a vida toda na igreja, era um homem santo, um homem tudo, mas ele nunca foi salvo. Convencido. Aí fica esse negócio da linguagem, que eu não tenho muito interesse em debater isso, mas isso aqui é a minha opinião. Eu sou assim, eu digo a minha opinião. Minha opinião é possível perder a salvação, e das passagens mais difíceis para quem acha que não é essa daí. Porque diz que a pessoa renegou o Senhor que os resgatou, e quando renegou, encontrou a perdição. Então, outra coisa, se não tem perda de salvação, não tem apostasia. Não tem apostasia. Não é Hebreus, né, que fala? Não, Hebreus que fala. Então não tem apostasia. Ninguém apostatou. Como é que se apostata se não perde a salvação? Só se apostata quem tinha fé genuína e passou a não ter. Então não tem. Mas assim, repito, preste bem atenção, porque o pastor que fez umas perguntas bem teológicas. Eu tenho meu posicionamento. Eu não quero convencer nem brigar com ninguém, porque eu tenho o maior cuidado do mundo para não dividir o reino. Não vão brigar por essas coisas. Não vão brigar. A gente tem um inimigo comum. Exatamente. Tem uma ideologia perversa. A ideologia perversa nós temos ações anticristãs, ideologias anticristãs, principalmente ideologias que querem dominar o mundo, que são anticristãs, que é o comunismo ideológico, o Islã e o que eu chamo globalismo rentista. São as três ideologias que têm índole de dominar o mundo, e para fazer isso, elas têm que descristianizar o Ocidente. E nós temos que resistir pelas duas instituições mais importantes e caras que existem para o cristianismo. Quais são? A igreja e a família. Cuide delas duas, irmãos. Cuide da sua família.
priorize a sua família e priorize a sua igreja. Cuide do seu pastor. Qualquer igreja que você tiver, cuide do pastor. A igreja que é sábia, ela cuida do pastor para o seu próprio bem. O pastor, ele lidera o projeto mais difícil de ser implementado na face da terra, porque é o projeto de implementar um exército num território ocupado. Você está entendendo? Isso aqui é um exército, a gente está reunido no exército, num território ocupado pelo inimigo de nossas almas. Então, cuide da sua igreja, cuide da sua família, para que juntos possamos atacar aquele sim que quer destruir a nossa vida, que é o inimigo das nossas almas. O inimigo das nossas almas é o inimigo comum dos santos, dos que estão em Cristo. E nós, enquanto igreja do Senhor, temos de nos unir em todas as multiformes manifestações para lutar contra este inimigo que é Satanás. Então, que Deus abençoe, pastor, poderosamente. Pode dar uma salva de palmas. Queridos, valeu a pena, né?